Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança seus lares, sintonizado com os Evangelhos. Apocalipse 12, versículo 4, repete a expulsão da raça adâmica de Éden. Rabo do dragão carregou o terço das estrelas do céu e as fez cair sobre a terra. Em sã consciência, meus amigos, quem admitiria estrelas que são todas elas maiores que a terra, forrar o chão do nosso grãozinho de areia com estrelas? É flagrante a linguagem simbólica. Só não entende quem não quer entender. Quem caiu sobre a terra? Almas satanizadas do planeta Éden, lideradas por Adão, conforme relato do livro de Gênesis. Lá e cá. O estilo de escrever justifica esta linguagem parabólica. Ninguém se iluda com arrastões teológicos manipulados por intérpretes insensatos. Tema de hoje será as muitas voltas do universo. Eu teria uns 13 anos, quando conheci roda hidráulica no moinho de grãos, onde trocava milho pelo equivalente em fubá, lá na minha terra natal. A simplicidade da invenção me despertou enorme interesse. Espécie de caixetas fixas na enorme roda, se enchia de água e o peso forçava deslocamento. Quando o ângulo fora de nível perdia peso, o lado oposto acolhia jorro de água e o mecanismo funcionava ininterrupto. Aproveitava-se o peso e a velocidade da correnteza para fazer girar sistema mecânico de impulsão. Através de engrenagens, o movimento provocava fricção das pedras e a moagem do milho acontecia. Coisa importante para um menino de 13 anos. Analisando aquele método primitivo de fabricação do fubá, o garoto Getúlio enveredou pelos mistérios da mecânica, da ciência e da filosofia. Ideias malucas surgiram. A roda do moinho foi pontapé inicial de partida no campo das estrelas, onde os mundos parecem bolas rolando pelos gramados. O planeta onde vivemos realiza 365 voltas para completar o que chamamos ano. Nestas muitas voltas de nosso mundo, coisas inacreditáveis acontecem. Eu me lembro como se fosse hoje. As engrenagens da moenda do fubá mexeram com minha imaginação e me levaram a exaltar seus inventores. Naqueles dias, aonde chegasse, eu provocava o assunto e renovava a satisfação de explicar tudo com riqueza de pormenores. Meu procedimento irritou o vizinho nosso, que certamente já nutria antipatia por mim, não sei. Ele interrompeu minha conversa dizendo: esta sua fixação é coisa de matuto, Getúlio.
Essa geringonça exaltada por você é coisa antiga, dos tempos que amarravam cachorro com linguiça. Pare de infernar os outros com estas velharias. Eu me surpreendi com a reação, mas o sujeito foi adiante. Todos me conhecem nesta cidade, ele disse. Todos sabem que sou viajado e dei volta completa ao mundo. Por isso eu não suporto matutos. Amigo meu, colega de escola, incomodado pelo tom de superioridade do sujeito, se queimou da parada e lhe disse: isso não é novidade para mim, seu fulano. Se você deu volta ao planeta Terra com os juros exorbitantes que cobra dos pobres, como agiota, nesse último ano, eu realizei volta completa em torno do Sol. Todo mundo ficou cabreiro com aquilo. Não precisei sacrificar meu próximo e fiz viagem mais longa que a sua. Veja que seu orgulho cai por terra diante da minha viagem, ano inteirinho em torno do Sol. O agiota implacável, que se valia do desespero de inadimplentes para enriquecer, nem percebeu a sutileza do argumento do meu colega de escola. Logo fugiu dos chamados matutos que viviam abaixo da linha da pobreza, ainda sem compreender a história da viagem em torno do Sol. Ele não entendeu. Tempos depois, casualmente, encontrei o dito cujo e voltamos ao diálogo interrompido, alguns anos passados. Então eu lhe disse: dentro da nave espacial do planeta Terra, a Terra como nave espacial, nós viajamos. E isto é dádiva divina, amigo. Os planetas exemplificam a generosidade do Pai Criador. Pobres e ricos têm a mesma opção. O sujeito espetaculoso ficou sem saber o que acrescentar. O fato é que todas as pessoas, sem acepção alguma, se encontram viajando sempre, usando a morada planetária como veículo. A locomoção é de tal forma sutil que nós nem percebemos. Mas a grande verdade é que mudamos de lugar no espaço cada minuto e cada hora. 1º de janeiro e 31 de dezembro é apenas um detalhe, inventado pelos nossos ancestrais. Agora algo salta aos olhos. Périplo em torno do Sol supera de longe estas voltas, e estas voltas dão o que pensar. Semelhantes à roda d'água daquele moinho de fubá, o impulso é a gravidade, e também a gravidade produzem consequências. Na modesta fábrica da cidade onde nasci, a energia mecânica, sem necessidade de combustíveis, foi responsável pela polenta nossa de cada dia. Graças a Deus. Também graças a Deus. Naqueles tempos difíceis, foi a única maneira de se alimentar e se nutrir para garantir continuidade da viagem no entorno da nossa estrela maior. Aquela roda dava N voltas todos os dias pela força hidráulica e gerava a manutenção do empresário e dos membros de sua família.
Dá para perceber o quanto é perfeito esse nosso mundo, que progride em cada ciclo pela força da evolução. São as voltas do planeta, já em outro nível, que produzem trevas da noite e a claridade do dia. Ambos são indispensáveis para gerar saúde e alegria. E nós abrimos a Bíblia no Velho Testamento. Num momento de inspiração, compadecido daquele ser frágil que havia criado, Jeová prometeu: enquanto a terra durar, sementeiras e colheitas, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis 8, versículo 22, palavras de Jeová. As muitas voltas continuarão, segundo a palavra balizada do próprio Criador. No que concerne ao ser humano, o Pai das alturas lhe entregou a administração de tudo aquilo que foi criado. Deus os abençoe. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e prolíficos, enchei e dominai a terra, submetei os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que se encontra pelo chão. Gênesis 1, versículo 28. O nosso tema de hoje é as muitas voltas do universo. Como aquele moinho de fubá, estas muitas voltas geram reações diferenciadas em cada ser humano. E neste entrechoque universal se encontram os trâmites para aperfeiçoamento dos espíritos. A evolução é processo dinâmico. Todas as facetas do crescimento são controladas pelo Criador. Ele nos deixa livres, mas tudo é registrado. Nada escapa aos olhos do nosso Deus e aos apontamentos de nossas obras. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessarem nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e no Facebook, Live TV Ponta Grossa, dia e noite à disposição de vocês. As páginas Getúlio no YouTube 1 e 2, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas, clique e aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV PG. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio vai aparecer. Outra coisa, amigos, muito obrigado pela manifestação de alguns através da internet. Muito obrigado por estar lutando junto nesta campanha maravilhosa que está sendo encetada por um mundo melhor, sem essas doenças que estão aparecendo por aí. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. E na sequência o nosso tema, as muitas voltas no universo. Essas muitas voltas se estendem aos demais planetas, não esqueçam disso.
onde outras civilizações experimentam idênticas diretrizes. Quando dizemos que Adão e Eva foram líderes que vieram do planeta Éden, muita gente torce o nariz, recusando acreditar. A ingenuidade deles é subproduto de interesses escusos. Neste ponto, contra-ataca Crispim, avançando ao meu encontro. Você não percebe, Getúlio, que Éden nunca foi citado como planeta? Planeta Éden só existe na sua imaginação fértil. Eu jamais li ou escutei alguém se referir a Éden como planeta. Isso é balela, Getúlio, como você costuma repetir. Eu então disse ao Crispim: usarei o profeta Ezequiel se dirigindo ao príncipe de Tiro. Estavas em Éden, jardim de Deus, cercado de muros. Ezequiel 28, 13. Antes que você repita a insensatez de seus teólogos, amigo Crispim, eu antecipo minha rejeição à ideia de que o príncipe de Tiro é Satanás. Esta versão dos catedráticos é balela em dose dupla. Ninguém merece ouvir tamanho despautério. Pesquisas revelam que era de carne e osso, chamava-se Itobal, e Jeová nos diz através de Ezequiel que ele também vivera no planeta Éden. Vivera lá e agora estava vivendo aqui. O que significa isso? Reencarnação. Ocupar a cargo religioso importante no mundo de onde a raça adâmica foi expulsa para o planeta Terra. Colocá-lo no céu como anjo mau, como dizem certos teólogos, seria negar a profecia de Ezequiel. Estavas em Éden, jardim de Deus, cercado de muros. Ezequiel 28, verso 13. Ninguém concebe, amigos, que no céu se construam muros. Por conter quem? Segurar quem? Se defender de quem? E tem mais. A Bíblia conta que no Éden esse espírito desencarnou pela espada. Ezequiel 28, versículos 8 a 10. Na terra ele morreu queimado. Ezequiel 28, versículo 18. O desencarne duplo, atribuído ao espírito encarnado no príncipe de Tiro, é prova de reencarnação flagrante e total e completa. As entrelinhas contam histórias diferentes da teologia Crispim. As entrelinhas esclarecem evangelho autêntico, longe de afirmações levianas de preletores pouco atentos à verdade. Escutem, por favor, este fato que fala por si mesmo e abre crateras nas mentes desatentas, faz com que elas ouçam, acordem, escutem. Todos sabem que o sétimo céu é habitado por população enorme, embora nenhum dos habitantes seja oriundo da terra. Vejam o que Jesus disse a Pedro quando este feriu Malco. Acaso pensas que não posso rogar ao Pai que logo mandaria 12 legiões de anjos para a minha defesa? Mateus 26, versículo 53. Sabedores que não existe terráqueo no céu,
Estes anjos que rodeiam Deus como servos chegaram de outros planetas, é evidente. Nenhum dos componentes das 12 legiões apontadas por Jesus poderia ser terráqueo, porque tal coisa iria contra o que Jesus disse a Nicodemos. Estes que viviam no paraíso eram de planetas superiores, porque lá no sétimo céu não existia ninguém ligado ao nosso. E se confirma desta maneira que existia vida no cosmos. Vida independente da nossa existência aqui na Terra. Outros viviam igual em outros planetas. Vivem igualmente nos outros planetas. Todos os mundos habitados dão muitas voltas. E existe porção deles muito mais adiantados do que nós. E esta é a grande verdade. Prova disso é o fato do menor dentre os habitantes do sétimo céu ostentar título de maior que João Batista. João Batista é o maior na terra, mas lá no céu Jesus diz, ele é o menor de todos. Ainda não conformado com as minhas explicações, o Crispim renovou o arsenal de argumentos e retornou com um vozeirão retumbante. Getúlio, eu afirmo que o Criador produziu anjos num abrir e fechar de olhos. Eles não são oriundos de planeta nenhum, de nenhum planeta. É você que está viajando na maionese, Getúlio. Todas essas 12 legiões apontadas por Jesus poderiam ter sido fabricadas na hora pelo poderoso Senhor das alturas. Poderoso eu concordo, que se ele seja mesmo, e é. Deus é capaz de tudo, Crispim. Mas existe algo que Deus jamais praticará. Essa coisa é a mentira. O Pai Celestial jamais enganará suas criaturas, porque Ele é o protótipo da integridade. Senão não seria Deus. Percebam então o que o apóstolo Pedro diz do Pai Celestial. Reconheço como verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. O apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos, porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, verso 11. O apóstolo Tiago, meus amigos, diz a mesma coisa. Mas ainda ele vai mais longe que os outros. Se entrar na sinagoga alguém com anéis e trajes de luxo, e logo em seguida surgir pobre andrajoso, será lícito dizer ao rico, senta-te no lugar de honra, e ao pobre, espera de pé naquele cantinho escuro. Tiago 2, versículos 2 a 3. Traduzindo a vontade soberana de nosso Deus, nós entendemos que o Pai Celestial realmente não faz distinção entre um ser e outro. Todos são iguais. Diversas vezes na Bíblia, esta frase é repetida. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é o Pai de todos, sem qualquer discriminação. E agora eu posso fazer a pergunta que está arranhando a minha garganta. Será possível que este mesmo Deus amoroso criasse alguém destinado a longa existência de atrozes sofrimentos? E este mesmo Deus de amor, de repente, fabricasse outro com salvação garantida, apesar de pecador?
Esse nasceu longe do sofrimento e atravessará sua vida honrado e glorificado. Reflita isto, meu caro Crispim. E neste ponto nós faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Jesus disse: palavras ociosas que homens proferirem exigirão prestação de contas no juízo final. Mateus 12, 36. Saibam que saduceu moderno agregou este pecado a Jesus. Membro de sua igreja, ao microfone da TV deles, questionou o sono dos mortos, incompatível com a parábola do rico e Lázaro. O pregador se embananou todo e a resposta dele completou o desastre. Ele alegou que parábolas não servem como definição de doutrina, que Jesus plagiou o texto de autor antigo. Em síntese, a história foi aproveitada pelo mestre aleatoriamente, sem empréstimo algum, ela não serve para nada. Nessa categoria de palavras ociosas, nós entendemos que o dito cujo atribui pecado a Jesus, meus amigos. Pecado a Jesus. Ele falou palavra ociosa. Além de tudo, ainda acusou o mestre como plagiário. Tudo isto para jogar areia nos olhos daquele consulente e dificultar pesquisas sobre a grande verdade de que o espírito continua vivo depois da morte do corpo. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje, as muitas voltas do universo. Estaria o Criador agindo na base de favoritismo explícito, permitindo que alguns já nasçam enfermiços e paupérrimos? Se não houvesse a bendita reencarnação, não poderíamos concluir de outra maneira. Com reencarnação, entendemos que o espírito renascido naquela criança está resgatando dívidas. Dívidas dele mesmo, não é de outros não. De nossa parte, não temos a menor dúvida que o espírito se assemelha ao vento. Não sabemos de onde vem, como disse o nosso querido mestre. Todos os anjos do sétimo céu foram viventes, como nós. Eles penaram nos mundos primitivos e carregaram pedras como escravos. Vejam só, amigos, carregaram pedras. De nossa parte, não temos a menor dúvida que o espírito se assemelha ao vento. Todos os anjos do sétimo céu foram viventes. É o batismo das provas que vai libertá-los. Jamais varinha de condão faria surgir criatura perfeita. Sem o chicote do feitor e o surrão esfarrapado do escravo. Para crescer ao encontro da luz, será necessário aprender todas as lições e exemplificar paciência e humildade. O mundo dá muitas voltas, e nós com ele. E só nos resta atrairmos Deus para que esteja presente nessas muitas voltas. Assim como somos sensibilizados
pela mística do Divino Espírito, assim deveremos nos esforçar para oferecer morada digna para Deus em nosso coração. O Cristo está batendo em nossa porta. Ninguém olvide a própria responsabilidade de ser o nosso destino a quatro mãos, conservando o livre-arbítrio. Será mais seguro do que caminhar sozinho e sem rumo, porque Deus é o nosso Pai. A consciência de que o Senhor controla tudo acarretará dobrada sensação de confiança. Quando Áquila e Priscila, convertidos pelo apóstolo Paulo ao cristianismo, foram banidos de Roma, eles sofreram irreparáveis prejuízos, gemeram e choraram pelas perdas, mas seguiram adiante, acompanhando as voltas da vida, e foram residir em Corinto. Eles nem mesmo entenderam a contrariedade momentânea, mas a vontade de Deus agiu por detrás da cortina. O apóstolo Paulo enfrentava percalços em fase complicada, e o casal o recolheu como hóspede. E aconteceu ainda mais uma coisa extraordinária. Da mesma forma que Paulo, a profissão daquele casal era fabricar tendas para o exército romano. O apóstolo foi admitido como empregado na empresa deles. Paulo se aborrecia quando minguavam rendimentos de sua profissão, pois não costumava avançar na caixa de ofertas, como todo mundo faz hoje em dia, sem ficar vermelho. Áquila e Priscila lhes foram de grande valia também neste aspecto. O mundo pode dar muitas voltas, mas todas as voltas se encontram nas mãos do poderoso Deus. Você tem dúvidas e não consegue resolvê-las? Dobre os joelhos e a inspiração do alto iluminará seus esforços. Declare que abre mão do seu próprio livre-arbítrio naquele dia, naquela semana ou até naquele mês. E se entregue por inteiro à autoridade de Deus. Deixe a vida nas mãos do Pai Celestial e você vai sentir os resultados. As voltas serão tantas que nem você mesmo vai entender. No fim, todavia, a presença da misericórdia vai ser de fato marcante, que você lembrará pelo resto da sua vida. O resto da vida. Pela oportunidade, eu gostaria de lhe dar conselho, porém. No momento que você pronunciar esta oração de entrega, será imperioso abandonar-se naquelas águas, não dar palpites, não sugerir panaceias, não veicular estratégias. Ninguém se iluda com pregação de alguns que determinam como deve proceder o Pai Eterno. O certo será imitar Jesus, entregando-se incondicionalmente nas mãos do Pai. Depois de pedir o afastamento do cálice, Jesus se entregou completamente. Cumpra-se a tua vontade, Senhor, foi o que Jesus disse. Essa será sempre a atitude correta. A aceitação é rumo certo. Aquela porção de barro não pode se sobrepor ao escultor que está na sua frente. Argila e barro não passam de matéria-prima. Alguém se encontra num beco sem saída? As voltas foram tantas que você perdeu o controle como ser humano. Desconhecido chamado Paulo, vejam só,
a quilômetros de distância, pedia socorro em suas preces. O Pai Eterno mudou algumas pedras no tabuleiro e de imediato alguém falou aos ouvidos do imperador romano. César assinou o decreto, aplicou nele o sinete de autoridade e o casal Áquila e Priscila foi obrigado a seguir viagem. É o velho ditado se confirmando na vida cotidiana. Deus escreve certo por linhas tortas. Em Roma, eles não passavam de artesãos na escala de servo. Em Corinto, convertidos ao Cristo dos Evangelhos, ei-los enumerados como figuras históricas, até hoje lembradas. De tal maneira o casal se projetou que o apóstolo Paulo declarou que eles arriscaram a própria vida para salvá-lo da morte. Escutem o que Paulo escreveu na carta aos Romanos. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais arriscaram suas vidas para me salvar da morte. E eu não me canso de lhes agradecer. Romanos 16, versículos 3 e 4. Não fosse este casal conduzido por Deus e ao convívio de Paulo, e o apóstolo não terminaria o seu ministério. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda. Sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, as muitas voltas no universo. Do alto do Monte Santo, o Pai Celestial vai desenhando as linhas mestras dos nossos destinos. Pequena história vai completar a nossa afirmação. Em fevereiro de 1944, Hermann contava apenas 14 anos e sofria frio e fome em campo de concentração a 100 quilômetros de Berlim. Os guardas italianos eram menos rigorosos que os alemães e ele podia aproximar-se dos muros. Então ele ficava perto do muro, olhando lá para fora, com vontade de sair correndo e se libertar. Caminhando sem rumo pelo pátio, ele viu garota lá na rua, uma garota, aparentando aí uns 10 anos, caminhando na neve em sua direção. Ela conversou com o prisioneiro com tal ternura que o fez lembrar da mãe no dia em que o separaram dela. E a garota jogou para ele maçã e pedaço de pão assado. O alimento caiu nas mãos de Hermann como bênção dos céus, porque ele estava esfomeado. E a menina gritou para ele: em breve você será libertado, gritou a menininha. O garoto escondeu o alimento nos farrapos da camisa e escutou a voz da criaturinha se afastando. Amanhã eu trago mais, foi a promessa da menina. Durante 7 meses, a misteriosa criança lhe entregou ração diária
até que ele foi transferido para campo de prisioneiro na Tchecoslováquia. Depois disto, Hermann perdeu contato com aquele anjo, mas o milagre dos encontros lhe proporcionou ânimo e coragem, renovou sua vida. Ele já não era o mesmo. A recordação tornara-se algo vibrante em sua memória. Valia a pena viver e sonhar com aquele rosto angelical. Os anos de provações nos campos de trabalho da Tchecoslováquia foram suavizados pelas doçuras daquelas lembranças. O fim da guerra finalmente aconteceu, devolvendo-lhe a liberdade para a procura frenética daquela cujo próprio nome ele desconhecia. 13 anos se passaram e a história nos conduz a Nova York. Todas as buscas de Hermann tinham sido infrutíferas, como procurar agulhas em palheiro. Paralelamente, alguém sonhava de igual forma, acalentando lembranças antigas. Moça chamada Silvia resolveu jantar fora e o seu namorado convidara a colega de serviço para acompanhá-los. Silvia se achou no direito de levar da mesma forma amiga íntima. Quando o grupo se reuniu no restaurante, a conversa focalizou coisas antigas. De repente, o rapaz convidado pelo noivo de Silvia soltou a bomba. Ele fora prisioneiro em campo de refugiados na Alemanha e o choque benfazejo aconteceu. Romana viu-se sacudida por enorme pressentimento. Havia rapaz, disse ela, pelo qual eu me envolvi em criança, por avassaladora simpatia. Ele era interno de campo de concentração no sul de Berlim. Parecia esfomeado e eu lhe joguei pão e maçã. Foi esta a última vez que você o alimentou? Perguntou o estranho. Não, respondeu Romana. Eu levei porção diária durante 7 meses, até que ele nunca mais apareceu. O estranho rapaz tinha os olhos castanhos, cobertos de lágrimas, quando disse: eu sei que tudo isto é verdade, porque eu sou aquele prisioneiro. Sacudindo a cabeça incrédula, Romana olhou para Hermann com a mesma perplexidade do cego curado, enxergando algo pela primeira vez. Romana percebeu, naquele instante prodigioso, que fora o próprio Deus que cruzara seus caminhos pela força do seu amor. É assim que age o nosso Pai Celestial, meus amigos. Não contam os percalços, nem as provações. A distância não existe. Dificuldades são superadas. Muros desabam. Águas continuam se derramando sobre a roda que aciona aquele moinho de fubá lá na minha terra natal. Não há descontinuidade nos propósitos soberanos do Pai Celestial. Nosso Deus continua colocando ordem no caos. Bastará continuarmos procurando realizar coisas certas. Será importante nos conservarmos no encalço de Jesus, como Zaqueu no alto do sicômoro. Valeu o esforço do publicano para ganhar altura e enxergar nosso Rabi. Aquela árvore lhe forneceu altura e esperanças.
O mestre o conheceu e o chamou pelo nome. Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, pois me convém hoje pernoitar em sua casa. Lucas 19, verso 5. Todos os que buscam fervorosamente encontram. Todos os que perseveram solidários serão salvos. O Pai Celestial os acolhe e os abençoa. Vale lembrarmos o que Jesus disse para o publicano Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19, verso 9. Todos os percalços e nós que nos imobilizam, todos os emaranhados esquemas, todas as predições semeadoras de dúvidas serão pulverizadas pela força do nosso Cristo interno e eterno. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, que todos recebam para si mesmos e para suas famílias as bênçãos de paz, de harmonia, de concórdia, de saúde, de prosperidade, de tudo que é bom, mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração, porque o amor é a essência do próprio cristianismo. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.